pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceto. Fala o que você quer falar. Então, tem um tema aqui que é interessante, hein, Eduardo? Eduardo, Paulo. Só não vamos falar de pensão, porque pensão é um pouco complexo, certo? Para pensão tem que fazer uns 6 podcasts seguidos. Porque tem que falar um pouco. É porque assim, a pensão a gente vai ter que dar da classe dos dependentes. Sim. Então tem as tabelas. Tem um monte de coisa, Então vamos falar sobre a importância do cálculo correto da RMI no processo administrativo. Não tem como você entrar com benefício no INSS sem saber a RMI. Por quê? Porque a RMI é o primeiro indicador que o INSS errou. E outra coisa, gente, a partir da emenda constitucional 103, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, você faz um cálculo aí, você esperar 1 ano, você aumenta a RMI aí, vamos brincar aí, tipo de 300 a 3 mil reais. É fácil. Você quer ver um caso? Vamos pegar um caso de um benefício no segurado que daria hoje enquadramento ele pela regra de transição do pedágio de 50%. Tá? Estamos falando aí de 50%. Então, quer dizer, o pedágio de 50% incide o quê? Fator previdenciário. Às vezes, esse segurado, esperar um pouquinho aí, 1 ano, ele se enquadra aí pela regra de transição de pontos, né? O que acontece pela regra de transição de pontos? A RMI já é 90%. Então, você pega um cara aí que está com uma RMI com fator previdenciário aí de 0,5, pouquinho, 0,6 para 0,9, dependendo do montante. É assim. E outra, agora, você faz a RMI do segurado, você sabe que ele vai receber salário mínimo de qualquer forma. Não adianta nem você fazer. Aí, nesse caso, por isso que você tem que entender. Então, eu falo assim, a pessoa fala assim, é bom saber RMI? Não é bom, é dever de você saber RMI. Quem trabalha com previdência, com benefício previdenciário, tem que saber de RMI. Mesma coisa, você vai fazer um benefício de LOAS. Você sabe que a RMI vai ser um salário mínimo. Acabou. E outra coisa, RMI, você tem que saber o que entra e o que não entra. Por quê? Às vezes, você está com benefício lá, você analisou as regras de transição, tá? Do segurado. Você fala, vou fazer uma indenizaçãozinha aqui, que a gente consegue pegar direito adquirido aí, ou a gente consegue pegar aí uma regra do pedágio de 50% ou 100%, tá? E aí, essas contribuições recolhidas em atraso após a perda da qualidade segurada, vale para esse tipo de benefício? Tem que fazer toda essa análise. Não vale para benefício. Recolhimentos de atraso, mesmo que a contribuição seja anterior a 13 de novembro de 2019, paga posterior à emenda constitucional, ela não entra para direito adquirido, para a regra de transição do pedágio de 50% e pela regra de transição do pedágio de 100%. Tá? Estou falando da via administrativa. Às vezes, teve caso que eu fiz auditoria que a advogada mandou recolher, a mulher pagou, o cliente pagou mais de 50 mil reais. Tá? Para aposentar, sabe qual regra? Regra de 100%. Não aposentou. Tá? Está sendo discutido isso na via judicial. Vai ganhar 50% de chance. Tá? Também, escreveu uma interessante, eu já vi segurado, está recebendo auxílio-doença, entra com pedido de benefício para aposentadoria por idade. Se você não entrar, não pedir alta pedido e não fizer uma contribuição, esse período Não vai entrar. não entra no cálculo, tá? Perde, às vezes perde e muito. Quer ver uma coisa interessante? Auxílio-doença com data de início de benefício antes da emenda constitucional e data de cessação pós emenda constitucional também não entra para a regra de transição do pedágio de 50%, 100% e direito adquirido. Então, assim, a RMI não é só saber calcular a RMI, não é saber o valor da RMI, é saber o efeito da RMI. Você vai calcular uma RMI, você sabe se esse tempo vai entrar na RMI, você sabe se vai cumprir essas regras de transição. Então, assim, tudo tem que ser calculado, porque eu sempre falo, né? O cliente... E ter um melhor benefício para o cliente, né? Sim. E outra coisa, você é a última esperança do cliente. Quando o cliente vem geralmente no escritório, você já é a última esperança dele. Então, assim, às vezes orientar o cliente,
a recolher de uma forma correta, às vezes a pessoa manda o cara recolher tipo 5, 6 anos no salário mínimo. Eu já vi recolher o caso que nós fizemos um planejamento que o segurado até 2014, de julho de 94, 2014, ele sempre excedeu o teto, sempre ele era executivo. Daí ele saiu da empresa e ele saiu de uma empresa, ele montou uma empresa. O de 2014 até hoje, o contador mandou ele recolher sobre 3, até o ano passado, não foi 2022, mandou ele recolher sobre 3 salários mínimos. Como ele é muito novo, e a possibilidade de se aposentar vai ser... Fui fazer o cálculo, esse período de 3 salários mínimos não vai entrar no cálculo dele, do menor benefício dele. Quando você faz o planejamento, não entra. Então, assim, às vezes é melhor você mandar o segurado recolher uma contribuição no teto por ano, do que mandar ele recolher 12 contribuições de salário mínimo. Porque a média vai entrar uma contribuição, mas vai entrar um teto, do que entrar 12 contribuições no salário mínimo. Então, às vezes, ele tem um montante muito alto, tá? Ele tem uma média salarial alta. Quando ele faz esses recolhimentos, você derruba, se dilui a média dele. Exatamente, diluir, esse é o termo mesmo. Então, a ideia é sempre trabalhar, saber o que você manda, porque a orientação é... Ó, você quer ver, esse é o caso de hoje, tá? De auditoria de um processo. O processo ele foi indefinido em 2021. Em 2021, a segurada tinha 13 anos de tempo de contribuição. Ela tinha 100 e poucas carências. Se ela tivesse voltado a recolher em 2021, ela já... né, Tá aposentando hoje. tá. E não mandaram recolher. Entendeu? Agora a ideia é que eles querem fazer o recolhimento em atraso de 2021. Não vale. Só vai entrar como tempo. Só como tempo de contribuição. Mas não entra carência. Carência, ela precisa de carência. Entendeu? Então, assim, eu até brinco. Se você falar, RMI, fala, não, RMI não é saber RMI, você tem que saber o que vai gerar RMI. A finalidade dela né? O que você tem no CNIS que vai poder ser considerado para RMI. Por quê? Você vai fazer que tipo de RMI? Você primeiro saber que regra de transição que vai cair essa RMI. Tá? Hoje a gente pode trabalhar com regra de descarte. Então, tudo isso tem que pontuar. É bem complexo isso. Né? Parece que é simples, né? É muito amplo, né? Porque você viu, tem benefício que eu sei que vai ser concedido no valor X. Tem um benefício nosso que eles pediu o cancelamento do benefício, porque na hora que eu vi que veio, o valor do benefício que veio, já tinha marcado na pasta do segurado, eu falei, tá errado. Eu fui olhar o servidor, esqueceu de colocar o período de auxílio serviço militar obrigatório. Verdade. É um ano nessa daí, né? Dele era 6 meses, só que esses 6 meses reduziu, a RMI dele era de 2.400, foi para 1.700, R$500. Entendeu? Então, assim, se eu não tivesse feito a RMI antes, ia mandar o segurado receber. Daí, como era pouco tempo, que a gente fez? Ó, você quer que eu entre? Eu expliquei para ele, você quer que eu entre com revisão? Você recebe, a gente entra com revisão e converte isso. Qual é o problema? O problema é que a revisão demora. Né? Eu falei para ele assim, ou você quer que eu cancele o benefício, a gente perde um mês. Contribui mais. Não, perde um mês, eu entro com outro benefício. Para incluir o período. Foi o que a gente fez. Tá? Então, essa é a estratégia que você faz. É um jogo de xadrez, né? Você tem que ir manipulando as peças. É que assim, ó, eu sempre falo, né? Previdenciário é um quebra-cabeça. Porque quando o cliente vem, ele vem com um monte de informação. Se você for analisar, separar todos os tipos de aposentadoria que tem no INSS, estão trabalhando com uns 25 tipos de aposentadoria. Se pensar todos, tipo assim, exemplo, aposentadoria com regra de transição de 98, se for separar. Então, dependendo da pecinha que você encaixou errado, o resultado final não é aquilo que você almeja. Então, assim, tem que trabalhar com tudo, com todas as possibilidades. E dependendo do que você faz, você não consegue consertar depois, não. É uma coisa que você está lidando com um bem muito precioso, né? Eu falo, né, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? Cada processo, eu sempre falo, ó, o processo eu considero todos os processos como se fosse meu pai e da minha mãe. Porque você jogar 30 anos, 35 anos segurado fora é difícil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais.